Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Versículo 37 a 42. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bendito e amado Deus, bispo e pastor de nossas almas, tu que és maravilhoso, tu que és exaltado, tu que és tão bondoso, Senhor. Em nome de Jesus, nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos: fala com a Tua igreja, continua falando com a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja quer Te ouvir. E quem crê, diga amém. Amém. A restauração na vida de um homem, a restauração na vida de uma mulher começa quando há arrependimento. Quando caímos em si e nos arrependemos, estamos assinalando para Deus que não queremos mais lutar contra a sua vontade. Estamos a ponto de naufragar, que não temos mais palavras persuasivas para enganar nossa alma, para enganar nosso coração, para enganar o nosso estado emocional e espiritual, faz de conta. Quando caímos em si e olhamos para o alto, nos deparamos com a grandeza de Deus e com sua mão estendida, esperando que a gente se levante e caminhe até Ele. Aí sim, aí começa a restauração. Aí começa, dá-se início à restituição, dá-se início o trabalhar na vida do homem e da mulher. Por quê? Porque desistimos de lutar contra os desígnios de Deus, contra tudo aquilo que nos levará à obtenção do melhor que há no coração de Deus para os nossos corações. Você já pensou? A estrutura do ser humano. O homem, muitas das vezes, luta com toda a garra, com todo o vigor, para não receber o melhor de Deus. E foge. Pelo menos tenta fugir. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que Deus não desiste de você, Deus não desiste da sua vida, Deus não desiste da sua família, Deus não desiste do seu casamento, Deus não desiste da sua filha, Deus não desiste do seu filho, Deus não desiste da sua igreja, amado. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos
e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Você percebe que existe uma promessa e uma condição. Existe uma promessa, Deus nos faz uma promessa e nos apresenta uma condição. Primeiro, para Deus haverá um só coração. A promessa é que Ele nos daria um só coração e colocaria dentro de nós um espírito novo. Haveria restauração, haveria mudança, que o novo passaria a existir e a introspecção de Deus aniquilaria o coração de pedra. Deus olharia para o homem, para o interior, para a mulher interior, para o homem interior e aniquilaria o coração de pedra. Essa é a promessa, a condição. Esse novo coração de carne receberia os estatutos e os juízos de Deus. Esse novo coração que Deus prometeu receberia com ele os estatutos e os juízos de Deus, na condição de andarem e executarem. Como assim, pastor? Eu agora devo andar segundo os seus estatutos, executar os seus juízos segundo a sua vontade. Somente assim, você e eu, nós, seremos povo de Deus e Ele será o nosso Deus. Mas você sabe o que acontece? Queremos andar do jeito que queremos andar e queremos aplacar o juízo de Deus segundo a nossa vontade. Amém? Amém ou não amém? Então a primeira parte dessa mensagem, o título da mensagem é A Promessa de Deus, e a primeira parte dessa mensagem é arrependam-se. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 37 e 38. A resposta de Pedro parte de uma pergunta: que faremos, irmãos? Logo após o discurso de Pedro, todos aqueles que estavam ouvindo ficaram convencidos e convictos. Compungiu-se-lhes o coração, compreendendo que tinha condenado à morte o Messias de Deus. Você já pensou? No capítulo 2 de Atos, que nós estamos lendo, que é o texto base, quando você vai ler do versículo 1, você vai ver Pedro relatando para os seus compatriotas, para os seus bambinos, para os seus irmãos, o que tinha acontecido. E Pedro vai mostrar para eles a participação deles na morte de Jesus. E ouvindo a fala de Pedro, ouvindo o discurso de Pedro, ouvindo a pregação de Pedro, eles ficaram convencidos e convictos. Compungiu-se-lhes o coração, compreendendo que tinha condenado à morte o Messias de Deus, o libertador de Israel. E sabe o que acontece? Eles ficam atemorizados
Nesse momento, eles perguntam para Pedro e para os demais apóstolos: o que fazemos, irmãos? O que fazer então? Consequentemente, a resposta de Pedro, a interpelação, a pergunta deles, responde que a misericórdia de Deus podia perdoar até mesmo aquele pecado. Meu Deus! Jesus, eu fiquei impactado, amado, com isso. Quando eles perguntam: irmãos, o que fazer? Pedro diz: arrependam-se, aceite, confesse, se entregue. Seus pecados serão retirados, serão redimidos, e vocês receberão o Espírito Santo da promessa. Pedro diz que a profunda misericórdia de Deus seria capaz de perdoar até mesmo aquele pecado. Aí eu pergunto a você: por que você anda se condenando? Por que você se condena tanto? Basta você reconhecer o seu pecado. Basta você reconhecer que o que você fez, o que você está fazendo, ou o que você está pensando em fazer, vai te levar à morte. Porque são caminhos que aos teus olhos parecem com caminhos de vida, mas que ao final deles é caminhos de morte. Arrependimento e, consequentemente, o batismo em nome de Jesus era o caminho que Pedro estava indicando. E é o caminho que Deus indica para você e para mim nesta noite. Arrependa-se. Mas pastor, arrependa-se de quê? Amados, todos os dias nos deparamos com um acontecimento que a nossa carne reluta. Todos os dias nós nos deparamos com fatos e acontecimentos que não condizem com a nova natureza do homem e com a nova natureza da mulher. E a gente peca com pensamento. E a gente peca com palavras. E a gente peca com o olhar. E a gente peca ao julgar. A gente peca por omissão. A gente peca porque não conhecemos a palavra de Deus. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Não foi diferente com você. O único diferencial que existe é que você não estava lá no dia de Pentecostes. Mas não foi diferente de você quando alguém falou para você sobre Jesus. Não foi diferente de você quando a primeira vez a pessoa falou que Jesus mudava a sua vida, que Jesus transformaria a sua vida, que Jesus lhe libertava do pecado, os vícios que você tinha. Você lembra? Você lembra como é que era a sua vida? Destruída, totalmente aprisionada. As obras malignas do diabo é quem regia a sua vida. E Deus te libertou. E Deus transformou a sua vida. E Deus mudou o seu cárcere. Mas sabe o que acontece, amados? Lutamos por algo. Pedimos algo a Deus. Tenho dito isso aqui continuamente. Quando conseguimos, somos indiferentes. Meu Deus. Eu confesso a você, ainda bem que eu não sou Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é tardio em irar-se, que Deus é longânimo, que Deus não destrói o seu povo por misericórdia, por amor, por bondade, pela sua graça. Mas pense num povo complicado,
é esse povo que se chama povo de Deus. Agora, sabe por quê? Porque, amados, nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Você já viu aquela coisa que algo que é proibido na sua vida é onde os seus olhos brilham mais? Porque é proibido. Mas o interessante é que aquilo que os meus olhos brilham é o que vai me levar à destruição, vai me levar à derrota. Por quê? Porque é proibido. Do mesmo jeito é o pecado, amado. O pecado ele geme, o pecado ele chora por carne, por desobediência, por desonra, por rejeição a Deus. E não provamos o melhor de Deus na sua totalidade, porque a nossa natureza é má, a nossa natureza anda no passo do gado. Quando damos um passo para frente, quando celebramos, logo em seguida já vem outro problemão. Por quê? Porque Deus está te levando, Deus está nos levando para um nível de excelência, um nível de relacionamento mais excelente. Eu fico pensando o seguinte: a nossa igreja, ela com 6 anos, Deus tem feito prodígios e maravilhas aqui. Nós temos um número resumido em relação às demais igrejas. Eu não quero ter multidão de gente aqui, gente. Primeiro que não cabe. Mas eu sei, você sabe, nós sabemos que qualquer hora Deus vai nos tirar daqui. Nós vamos para nosso templo próprio, o templo de pedra, aonde vamos nos reunir. Porque o templo morada do Espírito Santo somos nós, a igreja somos nós. Porém, imagine você, como uma igreja vai cuidar de um povo, vai discipular um povo, sem estar preparada? Como? Se você souber alguma fórmula, me mostre, depois do culto me procure, que eu vou começar a pedir mais gente para cá, para você ser o primeiro ou a primeira a discipular. Mas muitas vezes, amado, queremos só resolver os nossos problemas pessoais. Olhamos muito para o nosso umbigo, porque não foi diferente com você, amado. Talvez um dia você tenha feito uma pergunta semelhante a alguém: o que devo fazer, meu irmão? O que devo fazer, minha irmã, com essa situação? E o irmão ou a irmã respondeu: entregue sua vida a Jesus. Creia com o seu coração para a justiça e confesse com a sua boca para a salvação, segundo Romanos capítulo 10, versículo 10. Arrepender-se significa dar meia volta e abandonar seus caminhos pecaminosos. Você sabia? Arrepender-se significa você está indo, aí você dá meia volta. Dá meia volta e abandona seus caminhos pecaminosos, confessando a fé em Jesus como seu Messias, como seu libertador. Por quê? Porque éramos prisioneiros do pecado, cativos do diabo, mas em Jesus somos livres na condição de filhos, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu Deus, isso é maravilhoso. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 18. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado,
porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Lembro-me, sabe de quê? Você sabe de que eu me lembro? Quando eu falo em semente, eu me lembro do nosso primeiro ano. Primeiro ano da ISS, Igreja Caminho de Santidade, em Fortaleza. Foi um tempo em que tínhamos não somente a revelação de Deus, mas também a ordenança para cultivar a semente. Naquele ano em que fundamos a igreja, fazíamos parte de um ministério. Deus nos comissionou no dia 22 de novembro de 2009, quando nós sofremos o acidente indo para Macau, no Rio Grande do Norte, perto de Mossoró. Ali Deus nos comissionou. Depois nós fomos para outro ministério, passamos 4 anos e chegou o tempo para colocar em prática aquilo que Deus tinha nos comissionado. Saímos debaixo da bênção do pastor, saímos felizes, celebrando, não deixamos rastros de destruição, não. Saímos debaixo da bênção. E Deus nos revelava que naquele ano nós precisávamos cultivar a semente. E que tempo, viu? Que tempo! E a semente foi cultivada e adubada e preparada para o seu desenvolvimento e crescimento. No segundo ano era chegado o tempo da santificação. Precisávamos nos santificar mais. Precisávamos nos negar mais. Precisávamos amar mais. Precisávamos perdoar mais. E Deus disse para nós: santifique-se, como Josué fez com o povo em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de você. Amém? Segunda parte da mensagem: a promessa é para todos aqueles que Deus chamar. A promessa de Deus é para todos aqueles que Deus chamar. Atos capítulo 2, versículos 39 e 40. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Atos 2, versículo 39 a 40. Estamos completando 6 anos de vida, 6 anos da fundação dessa igreja, Igreja Caminho de Santidade. Temos provado do amor, da graça, da misericórdia, da bondade e do cuidado de Deus. Não vou dizer para você que existe um momento que dá um friozinho na barriga. Há momentos que a gente pensa até que não vai conseguir, mesmo sabendo que Deus disse que eu estarei com você até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quer ver uma área que debilita muito suas emoções? É na área da saúde. E nós passamos por isso há pouco tempo aqui. A pastora esteve enferma, ia passar por uma cirurgia, e ela foi obediente, ela deu todos os passos que ela tinha que dar, a porta se abriu, ela entrou, acompanhei-a, entrei com ela, fizemos todos os exames, e Deus disse para mim: ela não vai passar pela mesa da cirurgia, ela não vai passar pela mão do homem. Mas a pastora, quando ela pensava que estava curada, voltava tudo de novo.
E nós começamos a buscar a Deus incessantemente como igreja. Você é testemunha disso. E Deus curou a pastora. E ela ainda disse assim: meu Deus, meu Senhor, se realmente tu tens falado conosco, usa a boca da médica ou do médico. A médica disse: não, você não precisa fazer. Deus fez um milagre na sua vida. Deus curou você. Ela inventou assim: mas, doutora, se voltar, mulher, não me instigue para dizer que você está sendo incrédula, não. A médica, cria no seu Deus. Ele não disse para você que você estava curada, mas a pastora fez de propósito. A pastora queria ouvir da boca dela, porque era Deus que estava colocando na boca daquela médica. E realmente, Deus a livrou. Deus tem livrado você. Deus tem te dado uma nova oportunidade para você. Deus tem andado com você. Deus tem cuidado das tuas emoções mais profundas, dos teus sentimentos mais íntimos. Deus está caminhando na tua direção. Porém, todavia, ser crente, uma geração perversa como essa, é um desafio muito grande. Então você está de parabéns. Continue, dê mais um passo, dê mais outro. Quando você não puder, se sente. Quando cansado está sentado, se deite. Chore, não tem mais lágrima, feche os olhos estão doloridos. Se aquieta tua alma, e você vai receber o refrigério do Senhor. E quando você acordar, Deus já tem trabalhado na sua causa, Deus já tem mudado o coração, Deus já tem mudado o cárcere, Deus já tem feito aquilo que você não pode fazer. Porém, esquecendo, sabe o quê? Que Deus faz, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso caminhar, porque Deus não para, Ele é o Senhor do tempo. Eu também tenho que caminhar com Ele. É de fé em fé, é de glória em glória. Nós não somos daqueles que desistem, não. Nós somos daquele que parte para cima e que confia no nome de Jesus. E que sabe que nenhum mal entrará na minha tenda, porque o Senhor é quem nos guarda, porque Ele é o guarda de Sião. Ele não dormita, Ele trabalha ao teu favor, até mesmo quando você está dormindo. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Meu Jesus! A intercessão do Espírito é segundo a vontade de Deus, porque Deus conhece a mente do Espírito. Meu Deus! O que acontece hoje, nos dias atuais, é que invertemos os papéis, amado. Invertemos os valores. Mas como assim, pastor? Trocamos a possibilidade da promessa pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, entre aspas, que muitas vezes não são amigos. Então invertemos a ordem natural do espiritual. É que a verbalização no natural é que me leva ao espiritual. É o que eu faço no dia a dia, é o que eu faço dentro da minha casa. O que você tem feito dentro de casa?
Como é que tem sido o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com sua esposa? Como você tem se relacionado? Porque não adianta você ter um relacionamento dentro de casa, bombástico, e fora você querer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa rendida a Deus, que é uma pessoa espiritual. Não adianta, porque os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele é quem sonda, Ele é quem esquadrinha os pensamentos. Se alguém vir a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha aí, a ordem espiritual é essa. A verbalização foi através da vida de Jesus. Jesus é quem está dizendo isso. Agora, precisamos ter cuidado para não distorcer o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que eu tenho que desprezar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha mulher. Não é isso não, mano. Jesus está falando de prioridade. Prioridade máxima. Já falei até aqui. Quem tem que estar no topo, quem tem que estar sentado na cadeira do trono, é Jesus, e acabou-se. Se você entronizar sua mulher, se você entronizar o seu marido, vai dar com os burros na água, e vai ser um escândalo, porque de uma hora para outra o trono vai ruir, e todos vão ver. Por quê? Porque quem está entronizado no seu coração, quem é? É sua mulher, é o seu esposo. Não, quem tem que estar entronizado é meu Deus, porque a vida do meu filho, a vida da minha filha, a vida da minha esposa, a vida do esposo, quem tem cuidado é o Senhor. Diante de uma geração perversa como essa, amados, se nós não nos levantarmos como líderes, uma geração perversa como essa, se nós não nos levantarmos como líderes dentro de nossas casas, em amor, vai ficar difícil. Haverá um momento que você não vai suportar. Haverá um momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Haverá um momento que você vai exigir mudança. E haverá um momento que Deus exigirá que você mude, que você realmente dê frutos de arrependimento na presença dEle. Porque a promessa de Deus são para aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar, amados. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Agora veja bem, Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha a promessa agora: e eu o ressuscitarei no último dia. Eita Jesus, que Deus tremendo. João capítulo 6, versículos 43 e 44. Então, qual é o nosso papel? Dar testemunho de vida e não de palavras. Você sabe que tem diferença? Fulano de tal vai testemunhar. Aí a pessoa vai testemunhar que Deus deu um carro, que Deus deu uma mansão, que Deus deu uma maçã, que Deus deu uma banana, que Deus deu isso, que Deus deu aquilo. Isso não é testemunho, mano. Isso não é testemunho. A Bíblia diz que em Abraão nós herdaremos todas as promessas, tantas quantas foram as promessas de Deus, já tem um sim em Jesus e o amém para a glória de Deus.
Então são as bênçãos de Deus que nos perseguirão. Então o meu testemunho tem que ser um testemunho de vida. Eu tenho que ser uma árvore frondosa, que esses frutos deem por cima do muro, para que as pessoas possam se alimentarem, que as pessoas possam ver realmente quem era Dora, realmente quem era Cida, realmente quem era Mariana, realmente quem era a pastora Bárbara, quem era o pastor Ronaldo. Meu Deus, para Deus olhar para mim e me trazer para cá, para estar falando isso para você, somente a misericórdia de Deus, amados. Então, qual é o nosso papel? É não viver somente de palavras, mas ensinar na prática e não viver de falácias. Você sabe o que é falácias? Ação de enganar com má intenção, é algo falso, é algo enganoso. Não podemos nos denominar crentes, cristãos, pequenos cristos com esse tipo de atitudes. Não. Você pode ser qualquer outra coisa, mas crente não. Cristão em Cristo não. Você quer mais? Pedro, amado, foi dito hoje aqui. Pedro, quando tu se converter, converte teus irmãos. E Jesus provou para Pedro que Pedro não havia se convertido. Para você ver como nossa carne é ruim, como a nossa carne é perversa. A tendência dela, da carne, é envergonhar o nome de Jesus. Por isso que Satanás rodeia você, engoda você e coloca você para fazer o que você não deve fazer. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Atos 2, versículo 40. Conclusão. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. 3.000 pessoas receberam a Cristo, se arrependendo e sendo batizados com o Espírito Santo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. É exatamente o que tem acontecido aqui, sabia? Essa igreja, ela tem andado em comunhão, ela tem orado uns com os outros e ela tem partido o pão uns com os outros. Essa é a característica da igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade e Fortaleza. Nós não queremos ser uma igreja de aglomeração e não vive o que precisa ser vivido. E não se assemelhe com a pessoa de Cristo. Igual a igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade, existem outras igrejas que são sérias, outras igrejas que buscam em primeiro lugar a transformação das ovelhas, a cura, a restauração e, acima de tudo, a obediência e o discipulado um a um e o devocional com Deus, o tempo sozinho com Deus. Então essa igreja, a sua igreja, ela se resume nisso. Exatamente o que estamos fazendo nestes 6 anos que estamos aqui. Temos perseverado na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Há 6 anos estamos aqui de joelho. Primeiro domingo
de cada mês. Todos os meses, durante 6 anos, o primeiro domingo do mês, estamos ajoelhados aqui. Depois estamos comendo pão com café. 6 anos, amados. Veio a pandemia. Continuamos. Todos os domingos estávamos aqui. Eu, o Josué e a pastora. Não parou. Porque não pode parar. Porque nós precisamos buscar primeiramente a face do Deus Todo-Poderoso. Se estamos na sua presença, as demais coisas Ele acrescenta. Amém? Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram no território de Israel, porque a mão do Senhor estava contra eles todos os dias de Samuel. Você quer ser bem-sucedido? Amém? Você quer ser mais do que vitorioso? Amém? Você quer ser? Ou você é? Vocês são mais do que vencedores. Você pode todas as coisas que te fortalece nele, por meio dele e através dele. Porque em Jesus nós podemos todas as coisas, amados. Não devemos cochear em 2 pensamentos. É festa, celebramos 6 anos, mas 6 anos virão por a frente. E vai precisar de luta, vai precisar de determinação, vai precisar de perseverança, vai precisar de atitude, de obediência a Deus. Para um dia, quando estivermos face a face com Jesus, recebemos o galardão da mão dele e ouvir da boca dele: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Enquanto você louva, adora e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, Ele se encarrega de vencer suas lutas, porque o Senhor é general de guerra que nunca perde batalha. Ebenezer, todos juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pode aplaudir a Ele. Aleluia.